A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. Estamos estudando nesse trimestre essa revista aqui, ó, Lições Bíblicas da CPAD, cujo tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Lições maravilhosíssimas, se você não assistiu, veja aqui no nosso canal, tem os vídeos das lições anteriores, que cada lição a gente tem uma preciosidade para aprender, tem algo muito especial para aprender e hoje não é diferente, vamos aprender muito a respeito desse relacionamento entre nora e sogra, vamos estudar sobre a história de Ruth e Noemi, né? Essa Ruth, a nora, e Noemi, a sogra, e nós vamos ver o relacionamento entre elas, como se deu esse relacionamento, como podemos ver Deus nessa história também, como podemos ver a respeito de sofrimento. Vamos ver bastante sobre isso. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar aos irmãos, e é importante, não esqueça de pedir o auxílio, a ajuda do Espírito Santo na sua aula. E isso é essencial, é a primeira coisa de que você precisa, é orar, pedindo para que o Espírito Santo capacite a sua vida, te capacite, e também venha abençoar para que os alunos possam entender e ter sede pela palavra. Vai ser uma aula maravilhosa, amém, meus irmãos? Eu gostaria também de anunciar aos irmãos que nós estamos oferecendo aos irmãos um curso online para professores da escola bíblica. Você que quer melhorar a sua aula, se a sua aula você sente que tem alguma coisa de errado, não está dando certo, a sua preparação ou na hora da ministração, irmãos, esse curso foi feito para você, para te ajudar. Tanto você que está começando agora, vai dar a primeira aula, quanto a você que já faz tempo que está dando aula, mas precisa dar uma renovada. Nós temos dicas práticas para você que vão te ajudar a melhorar tanto na preparação da aula quanto na ministração, no momento da aula, e vai ser bom para você e principalmente para os seus alunos que vão passar a entender melhor o assunto. Irmãos, são dicas fáceis, práticas e é de grande valia. Tenho certeza, vários irmãos já concluíram, já estão com certificado e têm falado muito bem, têm melhorado as suas aulas, melhorado a frequência na escola bíblica através de uma melhora no professor. Isso é óbvio, ninguém vai lá na escola bíblica para ouvir a mesma coisa ou para ouvir alguém despreparado. Não, se prepare. Né? É importante, invista em você mesmo para que você possa abençoar e servir de forma excelente. Esse curso você paga só uma vez, tá bom? Não precisa, não é mensalidade, você paga só uma vez, tá bom? Ele de R$ 39,90 nós estamos fazendo por R$ 29,90, irmãos. É muito barato porque você tem dois materiais excelentes nesse curso, né? São 2 módulos, 2 videoaulas e você pode, terminando o exercício, né, que tem um exercício, uma prova a ser feita, você fazendo tudo online, faz o exercício, se você passar, você já recebe o certificado de imediato. E é muito fácil, então eu não vi ninguém que reprovou ainda, tá bom? Mas é muito fácil e eu creio que vai ser de bênção. Você pagando só uma vez, não precisa pagar de novo, é só uma vez, faz no Pix, no cartão, no boleto, enfim, você tem acesso durante 1 ano a esse curso. Ah, então eu quero fazer de novo? Pode fazer, não vai pagar nada, você pode fazer quantas vezes quiser e não vai pagar a mais por isso. E ainda tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp. Irmãos, para fazer esse curso, você pode mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da sua tela aí, ó. Você pode ver, né? Você pode mirar o celular aí e você vai ir para o link certinho, tá bom? Ou, se você tiver dificuldade, você pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é esse aqui, e aí você entra e fala, ó, eu quero fazer o curso. E aí a gente te passa o link, tudo certinho, as informações. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos seguir para a aula. E a nossa aula... Aqui está falando do curso, tá bom? O curso é simples, os irmãos vão entrar nesse link, ó, e vão clicar aqui, quero começar agora. Ou pode ler mais informações a respeito do curso, e a todo momento vai ter um botãozinho se você quiser começar agora o curso. Tá certo? Vamos lá. O texto áureo da nossa lição de hoje diz lá, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse versículo, talvez o mais conhecido de Ruth, é o nosso texto principal hoje. Né? Nós vamos falar sobre essa questão de Ruth ter essa decisão e esse tratamento para com Noemi.
Foi algo lindo, né? Algo de coração, algo sincero, algo honesto. E nós vamos ver que daí, desta decisão, surgiram grandes bênçãos para essa família. Na nossa verdade prática, diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Nós estamos falando de relacionamentos em família. Vamos falar dessa questão da nora com a sogra, mas não podemos esquecer também que a relação também deve ser a mesma ou até melhor entre genro e sogro, né? E também genro e sogra e também nora e sogro, tudo isso vai estar presente nessa aula, né? Esse relacionamento deve ser cultivado de uma forma especial, né? Por mais que muitos aí tenham aquelas piadas de sogra e muitos até têm aquele preconceito para com a sogra, nós devemos fazer de tudo para termos o melhor relacionamento possível, o melhor, como poderemos aprender aqui. Porque com um relacionamento bem firmado, a família toda se beneficiará disso, né? Será bênção para a família. Os relacionamentos em família, seja entre dois membros da família, como vamos falar, nora e sogra, genro e sogro, se estiver unido, se houver uma união, se houver amor, se houver respeito, se houver honra entre esses membros, todos são abençoados. Assim como se há uma desavença entre dois desses membros, toda a família sofre, padece e tem consequências por causa disso, né? E aí eu gostaria de, junto com os irmãos, fazer a leitura bíblica em classe para que a gente possa se situar, tá bom? Os irmãos não precisam fazer exatamente como eu estou fazendo na sua sala de aula. Eu leio a leitura com os irmãos para que nós possamos juntos, através da Bíblia, entrar no tema, já esboçar muito do que vamos falar lá adiante, e quando chegar lá nos tópicos a gente só dá uma resumida, tá bom? Então vamos lá, Ruth, capítulo 1, verso 1 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Nós vemos o contexto. Era o tempo dos juízes. No tempo dos juízes era o tempo em que o povo de Israel, pelo próprio livro de Juízes está escrito, cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E por esse motivo, por estar nesse governo em que o povo não queria aceitar Deus como seu próprio Senhor, mas eles estavam se colocando no centro do reinado, do centro das suas vidas, no sentido, irmãos, de que cada um achava que ser o senhor da sua própria vida. Esse que é o grande problema. E aí, quando eles se achavam os senhores, eles faziam a sua própria vontade, e isso dava muito errado, sempre. Sempre isso dava errado. Acabava em idolatria, acabava em outros problemas, pecados graves contra o Senhor, e o Senhor, né, disciplinando o seu povo, enviava umas provas para eles, né? Vez ou outra vinham povos de fora, inimigos de fora, saqueavam os seus bens, estragavam toda a sua lavoura. Enfim, o povo de Israel sofria muito tempo, né, por causa dos seus próprios pecados, pelas consequências de seus pecados, e o Senhor os chamava para perto através dessas punições, dessas disciplinas, o Senhor, né, trazia o povo para perto através dessas provações. E aí Deus levantava sempre um juiz para libertar o povo do jugo opressor dos inimigos, e o povo louvava a Deus, agradecia a Deus, até que em determinado momento eles começavam novamente a abandonar o Senhor. E aí vinha novamente a disciplina. Então, esse era o contexto da história de Ruth. Então nós vemos que Noemi era de Belém, porque está falando aqui que o seu esposo, né, um homem de Belém, saiu a peregrinar. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e mais à frente nós vamos ver que é Noemi. Nós entendemos que eles estavam vivendo naquele tempo. Teve uma fome muito grande nessa terra. A Bíblia não nos menciona se a fome é em decorrência do pecado. Mas como está no tempo dos juízes, né, o comentarista até põe essa fome, muitas vezes é a forma de Deus disciplinar o seu povo. Pode ter sido? Sim, pode ter sido, né? Mas nós vemos, o que a Bíblia diz para nós aqui é que houve uma fome e eles
tiveram que se mudar. Eles foram peregrinar. Né? E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então eles foram ao país vizinho, saíram de seu país, foram para Moabe e ficaram naquele lugar. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Ela fica viúva somente com seus 2 filhos. Já era difícil ser viúva naquela época, mas tendo os filhos, há alguma esperança, há alguma forma de sustento. Seus filhos poderiam ajudar a sua mãe a se sustentar, poderiam dar uma descendência a ela, e tudo isso era algo que poderia acontecer. Né? Era difícil? Era, mas ainda seus 2 filhos estavam com ela. E aí no versículo 4 diz, os quais tomaram para si mulheres moabitas. É algo errado? Nós vemos aqui citando, eles tomaram para si mulheres dentro do povo de Moabe. O povo de Israel não devia se misturar, mas eles fizeram assim. E era o nome de uma moabita, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Esse quase 10 anos, nós só vemos nós não sabemos a partir de quanto que eles ficaram 10 anos. Se eles ficaram 10 anos após o casamento dos filhos, ou se eles ficaram 10 anos após a morte de Elimeleque, ou se ficaram 10 anos desde que chegaram. Né? Isso a Bíblia não esclarece. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Agora a situação complica muito para Noemi, porque ela já não tem mais o marido, já não tinha, e agora não tem os seus 2 filhos, com quem poderia dar-lhe uma descendência ou sustentar, dar o sustento, porque uma mulher, já na época, já era difícil de ter um trabalho, e agora, viúva, tudo é muito mais difícil. E disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, no verso seguinte diz, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes. Então, ela não tinha mais filhos. Havia uma lei em Israel, e até um costume, né, que eles, se morreu os maridos, né, por exemplo, o marido de Ruth, o marido de Orfa morreu. Se Noemi tivesse um outro filho, esse outro filho casaria com uma das 2 para gerar descendência ao Malom, ao Quilion que morreram, né, para que pudesse prosseguir essa geração. Porém, ela não tinha mais filhos a oferecer para elas, por isso ela fala, olha, pode ir embora, por mais que eu achasse um marido, tivesse um filho, vocês iriam esperar, né, 20, 30 anos para casar-se com ele? Não, deter-vos-ieis ele sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela faz um desabafo também aí, né? Ela fala o que ela está pensando. O Senhor está contra mim, alguma coisa aconteceu que Ele está me castigando. É o que ela pensa, irmãos. E quantas vezes nós também, por passar por sofrimentos, provas, nós começamos a achar, não, realmente Deus se virou contra mim. E está complicada a coisa, né? No próximo versículo diz, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, e esse beijo é de despedida. Porém, Ruth se apega a ela, não beija não. E Ruth se apega a ela, e como nós lemos no texto, ela fala, olha, de maneira nenhuma eu deixarei. Onde a senhora pousar, vou pousar ali. Onde a senhora for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus, ou seja, a forma da senhora servir, eu também vou servir. Olha que coisa tremenda, né? Então é uma história linda, tremenda, podemos tirar muitas lições daí. E a palavra-chave da nossa lição de hoje é honra. Assim como Ruth honrou Noemi, Deus honrou a Ruth e honrou também a Noemi. Né? Quando nós honramos ao Senhor, o Senhor também nos honra, o Senhor nos abençoa, porque Deus merece toda a honra, toda a glória. A gente sempre fala isso, porque Ele é merecedor, Ele é aquele que merece todas as coisas, né? Nossa adoração. E a palavra-chave então está aí. Irmão, só para lembrar, essa semana é semana de Dia das Mães e nós estamos com uma promoção. Você, irmã,
que quer presentear a sua mãe, ou você, marido, quer presentear a sua esposa, e se não quer, deveria, tá bom? Entre em contato conosco, tá bom, irmãos? A promoção é pelo WhatsApp, nós enviamos as peças que estão com desconto, tá bom? Tem peças aí com mais de 20% de desconto, e você entra em contato conosco, tá bom? E aí eu passo o contato da minha esposa, ela entra em contato com os irmãos, e ela vai passar toda a forma que os irmãos podem fazer de pagamento, os descontos que tem, e a gente envia para todo o Brasil, tá bom, irmãos? Aproveite aí e nos abençoe também. Deus continue abençoando. Vamos lá. Na introdução da nossa lição de hoje, temos o seguinte: nós vamos estudar hoje sobre o amor e a virtude da mulher estrangeira chamada Ruth, a mulher moabita. Nós vamos falar a respeito de que ela foi capaz de superar essas dificuldades, mas ela teve fé também, ela teve inteligência, lealdade, persistência, esperança. Há várias características muito boas para nós ressaltarmos. Era uma nora que realmente, irmãos, amava a sua sogra. E por causa disso ela foi capaz de enfrentar essa crise numa terra inóspita, uma terra que não oferecia condições para viver naquele momento e longe de seu povo. Então, olha só como que nós podemos aprender com um relacionamento entre uma nora e sogra, mas não só isso. A gente vê um caráter diferente em Ruth. O pastor Elianai Cabral, em seu livro, ele diz: as atitudes de Ruth são um exemplo para o relacionamento sadio e amoroso dentro da família. E eu não diria que só dentro da família. Ruth teve as qualidades e suas virtudes demonstradas não só dentro da família, como fora da família, no seu trabalho, diante das outras pessoas. Isso reflete, né? Quando nós temos um bom relacionamento dentro da família, isso também vai refletir lá fora. É um bom testemunho também para com os de fora. E nós temos muito a aprender. Então, precisamos focar em nossa família, ter um bom relacionamento para com os de dentro primeiro, para depois isso externar lá fora. Tem muitas pessoas que tratam muito bem as pessoas de fora. Né? Lá no seu trabalho, quem sabe? Você encontra alguém na rua e você esbarra, ai, desculpa, perdão, ai meu Deus, né? Mas quando você esbarra em alguém dentro da sua própria casa, você fala, ele não está olhando por onde passa? Não é assim? Então nós precisamos tratar muito melhor aqueles com quem nós amamos e com quem convivemos todos os dias. Aquele que realmente, quando nós precisamos, está ali. Né? Então trate muito bem tanto a sua sogra, seu sogro, seu genro, sua nora, seus filhos e, enfim, a sua casa, sabe? Faça da sua casa um ambiente de amizade, um ambiente familiar, um ambiente amoroso. Priorize tratar melhor a sua família. Nós vamos lá para o primeiro tópico, fala da crise econômica na terra da Judéia. Eu não falei no começo, mas posso falar agora. É só lembrar aos irmãos que nós temos 3 dinâmicas de grupo durante essa aula aqui. Essas dinâmicas nós explicamos ao final de cada tópico para você levar para sua classe, para abençoar aí os teus alunos, para tornar a sua aula mais interativa, enfim, tá bom? Nós temos aqui essas 3 dinâmicas, essas sugestões de dinâmicas, você pode adaptar, melhorar, mudar o objetivo, enfim, tá bom? Vai te ajudar aí. Nós temos também slides gratuitamente, você pode baixar esses slides, levar para sua igreja aí, para mostrar para os irmãos. Tem irmãos que imprimem, tem irmãos que fazem cartazes disso e tem irmãos que mostram no Data Show, tá bom? Você pode baixar gratuitamente esse slide em PDF. E também nós temos um material com um resumo da lição, com citações de diversos autores, as palavras mais difíceis já estão pesquisadas no dicionário, já tem as definições aí, tem os versículos bíblicos escritos. Irmãos, é muito completo, tá bom? Vários autores, a gente pega os comentários deles e coloca aí a respeito desse tema. Então você pode se aprofundar na sua lição e esse esboço muitos irmãos levam para a classe, que vai te ajudar, tá bom? Imprime, leva para a classe e ajuda muito. Como é que faz para baixar, irmãos? Para baixar isso, é aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai encontrar. Ou no nosso site lá, você pesquisa no Google, site do Testuário, você já vai encontrar também. Se tiver dificuldade de achar, entre em contato conosco. Tá aqui o nosso WhatsApp, tá bom? E lá nós enviamos. Agora, se você quer esse slide em PowerPoint, como muitos irmãos às vezes gostam de exibir em PowerPoint, ou querem aumentar slide ou diminuir slide, você vai ter acesso agora, a gente conseguiu. Mas para isso você precisa ser um apoiador do nosso canal. Em forma de gratidão a gente está fazendo isso, né? Aos irmãos que nos apoiam, nós liberamos o PowerPoint desse slide.
Só ressaltando, esse slide em PDF está disponível gratuitamente para todos os irmãos. O material, o subsídio, também está disponível para todos os irmãos. Mas para os irmãos que nos apoiam de uma forma ou de outra, nós liberamos em PowerPoint esses slides. Se você quer ser um apoiador, aqui embaixo, você está assistindo o vídeo no YouTube, aqui embaixo você pode clicar no Seja Membro, Ser Membro. Você vai clicar ali e vai seguir as instruções, tá bom? Os irmãos vão contribuir com R$ 7,99 por mês e vão ter acesso tanto a esses slides em PowerPoint, quanto a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós podemos também auxiliar os irmãos ali. E também, irmãos, vamos ter lives mensais com os apoiadores, aqueles que nos apoiam. As lives serão exclusivas, os irmãos poderão participar, aqueles irmãos que contribuem com o nosso ministério. E aí, irmãos, a nossa primeira live vai ser dia 29, numa segunda-feira, às 8 horas da noite, ó. Estaremos falando sobre como levar minha família a servir ao Senhor, geralmente com temas que antes nós discutimos lá no grupo, né? Os irmãos que escolhem quais serão os temas e aí nós preparamos tudo. Então nós estaremos aqui, meu pai estará aqui também, porque nada melhor do que falar sobre família, né? E ter a nossa família aqui envolvida para falar de situações de nossa família, né? Como nós estamos aprendendo a servir ao Senhor, né? Então nós vamos ter essa live exclusiva para os apoiadores. Então se você quer participar, não é um apoiador ainda, seja um apoiador do nosso canal, tá bom? Desde já a gente agradece muito pelos irmãos. Ao final nós vamos estar citando o nome dos nossos apoiadores aqui em forma de gratidão a cada um deles. Meus irmãos, no primeiro tópico nós temos lá a crise econômica na terra da Judéia. É importante nós lembrarmos isso, lembrarmos a respeito da Judéia. A Judéia é uma região de Israel, tá bom? É importante destacar isso, né? Eu sempre costumo falar aos irmãos que, por exemplo, se Israel, eu vou desenhar aqui, né, Israel. Então, se nós temos, por exemplo, o país de Israel, aqui não vai dar para os irmãos verem, deixa eu só mostrar. Se aqui, por exemplo, tudo é o país de Israel, né? Deixa eu até fazer circular aqui. Se nós temos aqui essa região como Israel, aqui vai ser o mar, tá bom? E o mar Mediterrâneo, e aqui é Israel. Muito bem. Israel é dividido em regiões. E quando a gente fala de Judéia, aí, claro, também no Novo Testamento, né, vai ter essa divisão mais específica, mas nós temos aí a Judéia como sendo uma região aqui, né, mais ao centro, onde ficava Jerusalém. Né? Jerusalém ficava aqui, onde Belém também ficava nessa região, tá bom? Mais para o Novo Testamento a gente vai ter aquela região da Galileia aqui, ó. Tanto que o mar da Galileia fica aqui em cima, então vai ter a região da Galileia. E aqui no meio vai ter a região da Samaria. Aqui do lado vai ter a região da Pérea. O importante destacar é que Israel, sendo um reino, um território aqui, um país vizinho era Moabe, para onde foi a família de Ruth quando teve fome na Judéia, quando teve fome ali na nação israelita, tá bom, irmãos? É importante a gente destacar, tem mapas, que eu não trouxe o mapa aqui, tá bom? Mas tem mapa, você vai encontrar na internet se quiser imprimir para mostrar para os irmãos o que era a terra da Judéia, onde era a terra da Judéia, né? Lembrar que está no tempo dos juízes, então eles estavam ainda conquistando a terra. Havia ainda, por mais que a terra já fosse demarcada por Deus, Deus já tinha dado os limites, mas eles ainda estavam conquistando, né? Estavam guerreando com os povos ainda para tomar toda essa terra. Seguindo, irmãos, então nós sabemos que teve uma crise econômica, né, que já é o título do tópico, e aí fala da escassez que provocou fome na casa do pão. A cidade de onde Noemi saiu, seu marido Elimeleque, os dois filhos, Malom e Quilion, estava passando por escassez, por sequidão, e aqui o comentarista faz até um parêntese a respeito da casa de pão. Belém tem como significado casa de pão, mas estava faltando pão, ou seja, a colheita de trigo não deu certo naquele ano, estava faltando, não havia sustento para o povo. E às vezes, como diz o comentarista, e nós já falamos, que a fome é um modo de Deus disciplinar o seu povo. A gente vê isso lá em Levítico 26, do 18 ao 20, ó, se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei
em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba de vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Deus chamando o povo de volta a Ele. Isso acontece também nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, parece que tudo que a gente faz não dá certo, não vai para frente. Muitas vezes é Deus nos chamando para orar, é Deus nos chamando para mais perto dele. Não acontece isso? Já não aconteceu com você? Se aconteceu com você, deixa aqui seu testemunho, porque é a realidade. Muitos irmãos às vezes acham que é por conta do governo, é por conta disso. Ô irmãos, o Senhor está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está abandonando o seu Deus, não está nem percebendo, de repente você não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ouvir a sua voz através da leitura da palavra, aí Deus vai te chamar para perto. E se você ficar culpando os outros, você nunca vai chegar perto dele. Então, pare, analise, veja se não é, nesse momento, a crise que você está passando, se não é uma forma de Deus te disciplinar ou de trazer você para mais perto dele. Tá? Nem sempre, tá? Há exceções, nem sempre as provas são por causa disso, né? Mas é importante a gente lembrar que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A revista Ensinador Cristão diz que muitas vezes o Senhor usa circunstâncias difíceis para atrair os seus servos a uma posição de obediência à sua vontade. Apocalipse 13:19 diz que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, volta. E nós separamos aqui Deuteronômio 28, o 15, o 23 e o 24. Olha só que interessante. O verso 15 diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. É uma série de maldições, de situações terríveis que virão caso nós não dermos ouvido à voz do Senhor. O Senhor falando para o povo de Israel. E os teus céus, diz lá no versículo 23, que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Então, uma palavra do Senhor falando a respeito dessas punições, dessas disciplinas que ele envia. Pode ser que nessa ocasião em que Elimeleque foge da terra ou sai da Judéia, a terra estivesse passando por uma disciplina. Mas não é certeza também, tá, irmãos? Então a gente fica no campo do pode ser, tá certo? Que a Bíblia fala que teve uma fome e não fala a causa. O segundo subtópico fala da crise de uma família. A família era constituída por Elimeleque, Noemi, seus filhos Malom e Quilion, que nós já falamos. A crise obrigou a se mudarem em busca de sustento da família. Só que em Moabe, quando eles chegaram, a experiência foi muito difícil, porque ali morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos, como a gente já leu, como a gente já comentou. Agora, nesse estado, eram 3 viúvas que teriam dificuldades imensas para se manterem, para subsistirem, para viverem. E quando a gente tem um grande problema como esse, irmãos, pode afetar relacionamentos em família. Quando você está passando por um estresse muito grande, uma dificuldade muito grande lá no teu trabalho, e você vem para casa, muitas pessoas trazem consigo o problema. Eu já passei por isso. Às vezes a gente está estressado no trabalho, chega na casa, ao invés de tratar com amor a nossa família, às vezes a gente não percebe e está tratando a família como se fosse uma extensão do trabalho. Então a gente continua no mesmo clima, a gente continua estressado ou até grosso com a nossa família. E isso é um grave problema e precisamos dar uma pausa nisso, entender que o trabalho é o trabalho e a família é a família. Na família é onde a gente encontra o repouso, o descanso e a ajuda que tanto nós necessitamos. Então, ao chegar em casa, nós precisamos lembrar, as pessoas que mais amo aqui estão. O projeto que Deus fez na minha vida está aqui. Deus habita aqui na minha família, é um projeto dele. Então, irmãos, é que nós possamos aprender a deixar o serviço no serviço, quando vir para casa, mudar, renovar, restaurar as forças e o ânimo, tá bom? Para tratar muito bem a família, porque as bênçãos de Deus serão presentes nessa família. Amém, irmãos? Eu acredito que isso é um conselho que
que cabe nesse momento. A gente vai entender que o sofrimento que Ruth passou, que Noemi passou, que Orfa passou, esse sofrimento que as três estavam passando, é um sofrimento que nem todos nós sabemos dimensionar, porque é a morte do cônjuge, é algo terrível, que eu sei que muitos irmãos que aqui estão ouvindo essa aula já passaram, né? Já passaram por isso. Eu até inclusive pediria que os irmãos deixassem no comentário aqui alguma coisa que lhe ajudou no momento de dor. Porque tem pessoas passando por isso nesse momento e que se ao ler um comentário de um irmão que já passou por isso, vai ser edificado, ou vai ser consolado, ou vai ter uma ajuda, né? Claro que a gente sabe que a oração é muito importante, a gente sabe que o Espírito Santo consola, mas às vezes ouvindo uma experiência mais próxima do que aconteceu, seja algo que também acalenta e ajuda a superar esse momento. Mas num momento de dificuldade como esse, é muito difícil, né? Podem, por exemplo, qualquer uma das mulheres ali, a Ruth, a Orfa, a Noemi, poderia estar áspera, como mesmo a própria Noemi falou, estar amarga e ter um relacionamento prejudicado entre elas. Isso podia acontecer. Mas é exatamente também nesses momentos em que podem florescer problemas, mas podem florescer também amizades íntimas, como é o caso da nossa história de hoje. No mundo antigo não havia quase nada pior do que ser uma viúva. A Bíblia de Aplicação Pessoal diz isso. Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou as ignoravam. Portanto, a lei de Deus ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. Era muito difícil sobreviver naquela época sendo viúva. Era muito difícil, era extremamente difícil. Mas Deus, em sua lei, já havia deixado que o parente mais próximo dessa viúva deveria cuidar. Se não, por exemplo, se o marido não tivesse irmão e não tivesse, aquele que fosse mais perto, parente mais próximo, cuidaria. Mas olha que situação difícil. A Noemi, ela está numa terra estrangeira. Os parentes mais próximos estão em Israel. Então é uma situação bem complicada para que ela continuasse seguindo no seu caminho. Era uma situação, assim, o céu se escureceu sobre a vida dela, podemos assim dizer, né? Parece que estava tudo dando errado. Nesse ponto, irmãos, nós podemos fazer a primeira dinâmica. Nessa primeira dinâmica, os irmãos vão fazer o seguinte, os irmãos vão precisar de 2 folhas de papel. Ela é bem simples, pode ser 2, pode ser 3, pode ser uma folha para cada irmão, e peça para que todos eles cheguem e juntem as folhas. Tá bom? No meu caso vai ser só 2. Juntem as folhas. E aí, pode pedir para um aluno vir separar, se é fácil separar. E é fácil. Ou você pode pedir ainda, né, são sugestões, irmão, você pode pedir ainda para que o aluno pegue essas 2 folhas nas suas mãos e com elas tente acertar um alvo, uma parede, uma cadeira. E ele vai jogar e as folhas vão se separar, né? E vai uma para um lado, outra para o outro. Pode até ser papel menor, não precisa ser uma folha grande assim. E vai se separar. E o professor vai comentar, olha, que às vezes, por mais que estejamos próximos, nós não estamos unidos, né? Nós não estamos unidos. Qualquer coisa nos afasta, nos separa. Mas há momentos em que nós passamos por crises, por dificuldades. Há momentos em que as coisas parecem que dão errado, mas quando nós estamos juntos e unidos, olha só que situação interessante. Assim como Ruth e Noemi passaram por dificuldades, por isso tinha as 2 folhas aqui, essas dificuldades nos amassam, nos moldam, né? Nos fazem a gente ficar menorzinhos, pequenininhos, como aconteceu com essa folha, com essas 2 folhas. E aí o professor pode pedir para que o aluno acerte o alvo agora. Provavelmente ele irá conseguir. Só que o correto, o melhor, o objetivo dessa dinâmica não é que se acerte o alvo, vai acertar. Assim como Ruth e Noemi acertaram o alvo, alcançaram o seu objetivo de ser próspera e continuaram servindo a Deus e o Senhor as abençoou. Mas o que é para ressaltar nesse primeiro tópico é que as crises não separaram Ruth e Noemi. Pelo contrário, uniram. Olha como que fica difícil de separar uma folha da outra. Ó. Fica difícil, não é fácil mais como no começo. Então há situações, há provações, há situações que nos amassam, que nos apertam,
que fica dolorido, mas nos faz ficar mais unidos com as pessoas que nos amam. Então não reclame da situação. Né? Tem situações que Deus está fazendo na tua vida, te moldando, te amassando, tirando ali talvez aquela sensação de que você tinha, que tudo podia, mas Deus está amassando aí para você ver quem realmente ama você e você construir uma linda amizade com essa pessoa, seja dentro da sua própria família, seja de fora, mas Deus está te ajudando a perceber isso. E olha, que interessante. A Ruth disse para Noemi, aonde você for eu irei. Você vê aqui, se eu jogar esse papel para lá, para onde um papel foi, o outro também vai. Não era como os dois papéis que se separavam. Isso tudo por causa da questão do sofrimento e também porque Noemi era uma serva de Deus que com certeza dava um grande exemplo de fé. E Ruth, ao perceber isso, decidiu grudar, né, assim, se entrelaçar mais com a Ruth numa forma de uma amizade honesta, sincera e sadia. Glória a Deus. E aí, irmãos, essa foi a primeira dinâmica. E os irmãos podem encerrar essa dinâmica ou concluir ela com a sinopse 1 que diz: a crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio familiar de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas ainda mais forte. Essa união se fortificou, tá bom? Agora nós vamos para o segundo tópico. E nesse segundo tópico nós temos lá, superando as crises existenciais. Primeiro, Noemi decide voltar à sua terra, está lá em Ruth, capítulo 1, dos 6 ao 8. Então, viúva, com suas 2 noras também viúva, ela resolve voltar à sua terra. Liberou as noras, falou, olha, vocês podem ir, eu não tenho filho mais para oferecer. Órfã, então vai lá e beija Noemi, despedindo-se, mas Ruth resolve ficar. Noemi pensa que Deus a estivesse castigando, conforme lemos, mas não imaginava que Deus tinha um plano em toda aquela circunstância. Pastor Elinay Cabral diz que nossa visão da vida, quando nos deparamos com a crise, torna embaçada e limitada. Mas nós sabemos que podemos superar esses problemas com uma atitude de fé no Deus de toda a provisão. E realmente, quando às vezes enfrentamos muita luta uma em cima da outra, nós começamos a não enxergar direito a providência, o plano de Deus. E muitas pessoas começam a reclamar, como falamos em aulas passadas. Mas, irmãos, nunca perca o foco, nunca perca a sua visão. O foco é o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olhando para Ele, tenha certeza que você vai conseguir superar essas dificuldades pelas quais você está passando. O segundo subtópico fala de Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declara e faz aquela declaração, o teu povo é meu povo, o teu Deus, Noemi, é o meu Deus também. E nós podemos, claro, perceber que o exemplo, a convivência com Noemi fez a Ruth conhecer também o Deus. Porque, irmãos, nós que somos cristãos, aonde nós vamos, nós levamos Cristo conosco. Aonde nós iremos, seja em palavras, seja em atitudes, nós estaremos testemunhando de Jesus para as pessoas. E nós cremos muito que Noemi, por conhecer o Deus de Israel, aonde ela ia? Ela podia estar em Moabe, podia estar no meio de sua família e agora no meio de suas 2 noras que eram estrangeiras, mas ela, eu penso assim, testemunhava muito bem, a sua vida testemunhava a respeito do Deus de Israel. E a Ruth descobriu isso, conforme o comentarista está dizendo. Ruth apegou-se a Noemi também porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Mas o que eu quero ressaltar desse tópico é que quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Não é verdade? Porque um problema entre nora e sogra, um problema entre genro e sogra, genro e sogro, ou nora e sogro, isso vai acarretar problemas gigantescos na família. Vai atrapalhar os filhos, os netos, e as consequências serão grandes, vai afastar familiares. Olha, irmãos, não é bom. Mas quando a sogra e nora estão unidas, isso vai trazer resultados abençoadores. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que assim como Abraão correspondeu com fé ao chamado do Senhor, assim também a confiança que Ruth teve no Senhor levou a deixar sua pátria, levou a deixar Moabe, deixou a parentela para cumprir sua parte no divino propósito redentor. Glória a Deus. E aqui o novo comentário bíblico traz algo que eu vou deixar aqui, os irmãos podem levar para a sala, está lá no nosso material, está no site também.
que diz assim: as respostas de Orfa e Ruth são um contraste. Orfa fez o esperado, né, o mais lógico, e retornou para casa dela. Ela provavelmente teria família, ela poderia reconstruir de novo a sua vida. Mas ainda assim, Ruth fez o inesperado e ficou com sua pobre sogra. Ela não era uma mulher interesseira, porque Noemi não tinha mais filho. A Noemi não tinha mais um dinheiro, podemos assim dizer. Ela não tinha mais posses. Então a atitude de Ruth a trouxe para dentro da linhagem do Messias. Ela abriu mão de sua família para ficar com a sogra. Mas junto com a sogra, ela também declarou: o teu Deus vai ser o meu Deus. A quem você serve, eu também vou servir. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? E o terceiro subtópico vai falar de unidas contra a crise. Tem momentos que a gente parece que chegou no fundo do poço, como alguns dizem, né? Seja para material, emocional, espiritual. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, como diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém conseguirá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não. Nem a tribulação, nem a angústia, nem nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, numa crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Tente acabar com as guerras, tente pacificar ali. Porque na crise, uma família que está unida passará unida. Mas se a família está com dificuldades para se manter unida numa crise, irmãos, o estrago será muito grande. Ficaria muito mais difícil se Noemi e Ruth não estivessem unidas. Ruth e Noemi, com a esperança, com paciência, conseguiram superar as dificuldades da família. Né? Persistiram ali em estarem juntas, tiveram ali as suas atitudes tomadas naquele momento, mas não abriram mão de estar juntos. Uma família, por exemplo, pode mudar de um lugar para outro. O outro lugar pode ser pior. Mas se a família está unida, e se Deus é por nós, irmão, não tem lugar ruim, não tem região que seja ruim se o Senhor está conosco e se há união na família. Juntas, Noemi e Ruth contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Não importa qual seja a nossa situação econômica, podemos amar e respeitar as pessoas que Deus trouxe para as nossas vidas. Ao fazer isso, damos e recebemos bênção. O amor, irmãos, é a maior bênção. Eclesiastes 4, 9, 10 e 12 fala sobre união. Você pode levar isso para os seus alunos. Nesse momento, nós podemos fazer a segunda dinâmica. E nessa dinâmica 2, nós vamos precisar de copinhos. Toda aula a gente tem dinâmica com copo, com papel. É tudo fácil para você encontrar fácil. E aí, nesse momento, os irmãos podem pegar os copinhos, né, e rasgar os copinhos, né? Ou pode distribuir copos para os seus alunos e pedir para que eles rasguem. Então eles vão abrir, ó, o meu copo está rasgado, né? Esse copo está rasgado também. E aí você pode, se tiver um ambiente que não tem problema molhar, faça essa experiência. Pegue uma jarra com água, encha um dos copos que está rasgado. Você vai ver que eles não vão encher, eles vão começar a esvaziar. Eu não vou fazer aqui por causa do computador. Mas olha só, eles vão esvaziar, né? E aí o professor vai comentar, irmãos, esses copos rasgados vão representar Ruth e Noemi, porque as duas estavam feridas. As duas estavam com cicatrizes das perdas que elas tiveram. Elas perderam, no caso de Ruth, perdeu o seu sogro, perdeu também seu marido. No caso de Noemi, ela perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. Era algo terrível, algo que machucou, algo que fez ela, sabe, rasga o coração da gente, fica algo terrível. Então, assim como esses copos estão rasgados. E às vezes, nesses momentos, a gente não consegue reter muita coisa boa, não. Né? Por mais que Deus nos encha, parece que a gente se esvazia fácil. Né? Fica tudo muito difícil. E se vem uma luta nesses momentos que nós estamos vazios, coloque na mesa os copos. E peça para alguém soprar. Eles vão embora. Ó. Eles vão embora. Eles não conseguem porque eles não retêm, né, aquilo que tem de bom. Ou talvez as bênçãos de Deus quando a gente está sozinho e a gente está assim, difícil. A gente parece que não ouve as coisas boas que Deus fala ou as coisas boas que Deus tem.
né? Porque a gente está ali rasgado, né? Rasgado, machucado, sei lá, estressado, enfim, tá bom? E aí o professor pode pedir aos seus alunos para que juntem os copos, de 2 em 2. No caso, o professor pede para que um aluno junte os 2 copos. Ó. Os 2 estão rasgados. Se você colocar água em um, não vai dar certo. Se colocar água no outro, não vai dar certo. Os 2 se esvaziam e se soprar sobre eles, eles vão cair e vão embora. Mas olha que interessante. Se você juntar um copo com o outro, desse jeito, colocou um copo dentro do outro. E se você colocar a água, que é a bênção de Deus quando tem uma união, quando a união acontece, Deus derrama a sua bênção sobre a família. Olha o que acontece. Não vaza. E por não vazar, ó, fica de pé, não dá pra ver aí, mas fica de pé. E eu posso soprar. Não vai cair. Amém, irmãos? Então nessa dinâmica aqui, os irmãos podem aprender bastante a respeito de que na crise a união é a melhor situação. A união é algo que vai fazer com que nós superemos as crises, assim como o último subtópico fala, unidas contra a crise. Porque Deus se alegra na união da família. E quando nós temos a união da família, há grandes bênçãos para nós vivermos. E aí nós conseguimos superar, por mais que seja difícil, por mais que sejamos magoados e machucados, se unirmos, vai dar tudo certo. Amém, irmãos? O professor pode concluir essa dinâmica com a sinopse 2. A lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas, em Deus, todas as dificuldades. Então, juntas, apesar das suas rachaduras, apesar de estarem machucadas, elas se unem juntas e juntas elas conseguem perseverar e alcançar o milagre do Senhor. Que nós vamos falar agora nesse tópico mais à frente aqui. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Há uma mudança, há uma diferença nesse ponto. A chegada à terra do pão, vamos lá. As duas mulheres, né, Noemi decide voltar e a Ruth decide voltar com ela. Quando elas chegam a Belém, causam um alvoroço na cidade, eles queriam saber, mas essa é a Noemi que saiu daqui, essa é... E ela fala para o povo, olha, não me chame mais de Noemi. Porque Noemi significa agradável, né? Não me chame mais de agradável, me chame de Mara, que quer dizer amargurada. Porque o Senhor me tirou meus 2 filhos, meu marido, né? Ela vai até dizer, né, que ela estava sendo afligida pelo Senhor. Eu estou aqui nas minhas palavras dizendo. O Senhor, por mais que ela estava amargurada, estava triste, mas o Senhor estava no comando de sua vida para um propósito maior. Até a volta para Belém foi por Deus direcionado. Quando Noemi e Ruth viajaram para a Judeia, havia uma nova esperança nesses corações. Sogra e nora estavam juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Elas estavam indo na direção de Deus e Deus estava as direcionando para um lugar melhor, para um lugar onde as promessas seriam cumpridas, irmãos. Isso é magnífico. Deus está no controle. No segundo subtópico vai falar de recuperando a autoestima. Mas antes de falar sobre esse tópico, eu quero deixar aqui uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. Diz assim: podemos vir a nos sentir amargurados sobre determinadas situações, mas nunca devemos entrar em desespero. Todo dia há sempre uma nova oportunidade para vivenciar o cuidado de Deus. Ruth demonstrou carinho e amor por Noemi, nós vemos isso. Elas chegaram a Belém no princípio das colheitas, da colheita das cevadas. Então esse grão, que também poderia servir de alimento, elas chegaram quando estavam para colher. A safra já estava lá madura, elas já iam colher. As pessoas lá de Belém iriam colher. Quando nós vemos lá, mais no começo do capítulo, a gente vê que Noemi ouviu falar, ou se ouviu falar, que os campos de Moabe, que Belém, irmãos, que lá em Moabe, eles ouviram falar que lá em Belém estava tendo fartura, Deus estava dando a colheita novamente para elas, para as pessoas lá. E aí Noemi decide voltar. Nesse momento ele volta, chega no princípio da colheita, e havia ali uma esperança de não faltar mais nada para elas, porque Belém era a terra do pão. Teve crise, mas agora parece que tudo volta ao normal.
E aí Ruth, quando chega lá, ela usa de sabedoria para suprir a necessidade da casa. E isso, quando Noemi percebe que a sua nora está trabalhando, está fazendo de tudo para dar certo, ela se anima novamente. A gente vê que quando ela vai trabalhar, a Ruth, e ela volta com o seu cesto cheio, ela volta alegre por ter encontrado um senhor, um homem bom que a ajudou. E aí a sogra, quando vê a alegria dela, vê que ela está ali com bastantes, com uma cesta cheia ali de cevada, de bênçãos, ela pergunta: onde você colheu e onde você trabalhou? Bendita seja aquele que te reconheceu. E aí a Ruth conta para Noemi, para quem tinha trabalhado, e ela disse assim: ó, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse a nora, disse a Ruth: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente mais próximo, mais chegado, e um dentre os nossos remidores. Esse homem é um dos parentes e um dos remidores. A gente vai descobrir que tinha outro mais próximo, né? Mas nós vemos aqui a alegria de Noemi, aquela que pediu para chamarem de amarga, se alegra. O ânimo volta e fala: olha, o Senhor te direcionou, irmãos. É isso que aconteceu, tá? Às vezes tem pessoas que vão falar: foi por coincidência. Não, irmãos, o Senhor direcionou Ruth para ir para aquele campo, embora não soubesse, mas aquele campo era exatamente de um dos parentes mais próximos que poderia resgatar aquela família. Olha como que Deus direciona. Irmãos, e não são poucos os testemunhos que nós vivemos, que eu creio que você também vive, que de repente parece que tudo dando errado, mas de repente você vê que você está no lugar certo, no ponto certo, conhece as pessoas certas e Deus começa a te abençoar daquele ponto, daquele momento. Então não perca a fé, não perca a esperança. Se você está onde você está, Deus vai trabalhar exatamente aí onde você está. Se você tem a sua família, valorize a sua família, porque é através dela e com ela que vocês vão viver as bênçãos de Deus. A colheita da cevada acontecia na primavera e foi durante esse tempo de esperança e abundante que Ruth e Noemi voltaram. Belém era uma comunidade agrícola e pelo fato de aquela época ser o período da colheita, havia abundância de restos de grão nos campos. E estes grãos podiam ser colhidos e depois transformados em alimento. E aí Ruth se aproveitou, por isso que a gente fala, usou de inteligência para abençoar a sua família. Ela não foi ali, então eu vou colher e vou ficar sozinha e deixa Noemi para ela. Não, ela foi colher para o seu sustento e também para o de sua sogra. Sabendo ou descobrindo que naquela região poderia se colher, pelo menos em Israel, havia a lei do Senhor assim, que tudo que sobrasse, por exemplo, estava tendo a colheita, os homens, os segadores estavam ceando. E os grãos que caíam era para deixar para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Ela, sabendo disso, usa da sabedoria que Deus estava colocando nela e ela vai para colher esses grãos que estavam caindo. Mas Deus é tão misericordioso que depois, quando Boaz descobre isso, ele fala para os seus funcionários: olha, não deixe que ela só recolha os restos, mas deixe cair algumas espigas para que ela também leve para casa. E não tratem mal ela, não. Então, irmãos, é algo que nós vamos falar daqui a pouco, né? Não vou adiantar aqui. Quando Ruth saiu para os campos, Deus forneceu o que ela precisava. Se você estiver esperando o sustento de Deus, considere isso. Ele pode estar esperando que você dê o primeiro passo para demonstrar o quão importante sua necessidade é. Ruth poderia entrar numa casa com Noemi e ficar chorando. Mas, de repente, ela toma uma iniciativa, ela fala: eu vou me levantar e vou trabalhar. E sabe o que Deus fez? Deus abre as portas, Deus escancara as portas, abençoa. E não só isso, fazia parte do propósito dele. E aí ela foi abençoada, Noemi, foi abençoada. O homem, a gente vê que o homem era um homem de Deus, um homem abençoado, abençoou aquela família, ajudou aquela família, mas não só isso, irmãos. O plano de Deus era tão grande que por causa disso, estavam em Belém, a gente vai ver que a descendência deles foi muito abençoada, tanto que gerou Davi da descendência deles e Jesus veio dali. Então, olha como que Deus trabalha. Uma atitude importante de Ruth: eu vou trabalhar, e teve sabedoria para isso. Às vezes, nós precisamos parar de reclamar. Às vezes não, sempre. Precisamos parar de reclamar e tomar iniciativas de acordo com a vontade do Senhor, com sabedoria. O terceiro subtópico fala da honra do trabalho no campo de Boaz. Havia esse campo,
de Boaz, que era um parente de Elimeleque, né, o esposo falecido de Noemi. Ruth foi para esse campo para juntar as espigas que os segadores abandonavam, é o que eu disse. Então ela se dispôs a trabalhar pelo sustento dela e de sua sogra. Ao descobrir da generosidade, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor, aquele que provia o alimento para Ruth e para Noemi, que provia as coisas, né? O necessário para a vida. Nós temos várias citações, eu vou ler só uma, e as outras eu quero deixar você curioso, porque são muito boas. Essas aqui, ó, que estão no material, que você vai baixar ou você vai imprimir, eu vou ler uma apenas delas, depois os irmãos vejam as próximas. Olha só, diz assim, a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Ao demonstrar sua bondade e generosidade, Boaz foi muito além da intenção da lei da respiga, ou seja, de deixar, de que o estrangeiro colhesse. Ele não deixou Ruth apenas respigar em seu campo, também disse aos seus trabalhadores que deixasse que alguns grãos caíssem no caminho que ela percorria. Nós devemos confiar no Senhor, que já preparou todas as coisas. Deus já havia preparado Boaz, Deus já havia preparado a colheita, Deus já havia preparado tudo isso. Mas, naquele momento de dor, Noemi achava que Deus estava, ao invés de abençoando, Deus estava, quem sabe, amaldiçoando, né? Mas os momentos de dor e de tristeza nos tornam capazes de viver momentos melhores, momentos em que vamos precisar de uma estrutura melhor. E a gente vê como que lá na frente o Senhor já tinha preparado tudo. Então tenha certeza disso, irmãos. Lá no seu futuro ou lá na frente, Deus já sabe, já conhece e já está tudo preparado. Nesse momento nós podemos fazer a terceira dinâmica, que ela é muito simples, mas que ela vai tratar de algo importantíssimo também, a respeito do quarto tópico também. Eu acho até melhor a gente falar o próximo tópico, e aí a gente faz a dinâmica no final, tá bom, irmãos? Vamos lá? No quarto tópico fala de Ruth encontra o remidor da família, aquele que iria resgatar tanto a herança quanto a descendência de Elimeleque. Olha só que interessante. Ruth descobre o remidor de Noemi. Quando Ruth contou que havia trabalhado com um homem chamado Boaz, Noemi lhe contou que ele era o parente próximo e que poderia ser o resgatador, que poderia ser aquele que iria ajudá-los. Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. A gente vê que Noemi, o verbo bíblico fala que Noemi vendeu a terra que era de Elimeleque. E, em outras traduções fala que ela pôs à venda. E aí Boaz se interessou em comprar. Porque, irmãos, era por lei aquele que era o parente mais próximo em comprar as terras para que a terra ficasse entre família, para que a terra não fosse para estrangeiros. Acontecia da pessoa pobre, da pessoa estar em dificuldade, ter que vender a terra para não entrar em dívida, para não virar escravo. Então Boaz, ele se dispõe a comprar a terra para que a terra não fosse vendida para estrangeiros, ou se tivesse sido vendida, ele recuperasse. Ele se dispõe a comprar a terra e não só isso. A lei também falava a respeito do parente mais próximo continuar a descendência daquele que faleceu. Então, Malom, por exemplo, havia falecido, mas ele podia dar descendência. Ou como o próprio Elimeleque, no caso, que perdeu seus 2 filhos. Então ele iria continuar a descendência e Boaz estava disposto a isso. Estava disposto a resgatar a terra e a resgatar, a redimir a viúva, a dar sustento para a viúva e prosseguir na descendência. Então, irmãos, Deus colocou esse homem, sabe, para abençoar de uma forma especial em todos os sentidos aquela família. Boaz era um homem honesto, sincero, fez tudo conforme a lei e não deixou para outro dia. Ele já fez já no próximo dia. Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Olha que coisa tremenda, né? De repente surge Boaz e Boaz, né, ele resgata a terra, então ela não está mais desamparada. Além de comprar a terra, de resgatar, de pagar o preço pela terra, ele ainda se casa com a Ruth, ele dá uma descendência a Ruth, e olha que descendência, da onde surgiu o rei Davi, da onde veio Jesus. Então, nós podemos entender disso tudo, que Boaz, como fala aí, é um tipo de Cristo, é um símbolo de Cristo,
quando nós aponta para Cristo, porque Cristo também é enviado por Deus, nos resgatou, nos tirou da situação de pobreza espiritual, mas não só de pobreza, de morte espiritual. Nós não tínhamos mais nenhuma chance, nós não tínhamos mais condição de encontrar Deus de novo, de ter uma herança, mas Ele nos resgata. Nós somos chamados de a noiva de Cristo. Ele se casará conosco, mas Ele nos resgata nesse sentido também de propriedade. Nos dá uma herança. Irmãos, nós somos cordeiros com Cristo. Então imagine você como que é lindo esse símbolo, essa figura de que o Senhor, como diz 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, o Senhor Jesus, ele se humilha, vem aqui para nos resgatar, para nos redimir, para nos remir, para nos tirar das garras do inimigo, para levar para Ele. Olha, e tudo isso de graça. Ele faz esse favor de graça, sem nós merecermos. É algo lindo, algo de Deus que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. Da mesma maneira, como Boaz mostrou sua bondade, comprando de volta a terra para garantir a herança de Ruth e Noemi, também Cristo mostrou sua bondade para conosco. Mostrou sua bondade para conosco, para nos garantir nossa vida eterna. A bondade de Deus deve nos motivar a amá-lo e honrá-lo. Amém, meus irmãos? O segundo subtópico fala de Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz se dispôs a casar com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o remidor mais próximo a fazerem assim. Boaz tinha dito, olha, existe um parente mais próximo, eu vou conversar com ele, que é o parente mais próximo, porque ele tem o direito de comprar a terra. Só que ele não só tem o direito de comprar a terra, se ele se interessar, ele tem que casar também com a viúva Ruth. E aí ele vai até o portão da cidade, que era onde se encontravam as pessoas, era onde se faziam os negócios e era onde também como se fosse um tribunal. E ali ele conversa com o remidor mais próximo, o parente mais próximo de Ruth, de Noemi, e ali ele fala, olha, a Noemi voltou, a Noemi pôs as vendas sua terra, você vai querer? Ele, o parente mais próximo, fala, vou querer sim. E aí Boaz informa, ó, mas se você for querer, tem a viúva que você vai ter que cuidar dela, casar-se com ela, para dar uma descendência. Aí ele fala, não, eu não quero comprometer a minha herança, então eu não quero, eu passo a vez. E aí Boaz faz todo o processo legal, o parente mais próximo tira as sandálias, passa a ele, falando que, olha, o direito é seu agora, Boaz, fica com você. Por isso que você vê na imagem aí, Boaz com um chinelo na mão, com a sandália na mão, ali assumindo o direito de resgatar as terras. Então ele tem esse direito de resgatar as terras e não só isso, de casar com Ruth. Então Boaz redime Ruth pagando o preço da terra e o resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed. E Obed foi o avô de Davi, conforme a gente vê nas gerações. Chamaram seu nome Obed, esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Lá em Mateus 1:5, na genealogia de Jesus, na lista dos descendentes, na lista da família de Jesus, podemos dizer assim, diz lá, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé que é o pai de Davi. Olha que maravilha, né, irmãos? E aí nós temos, irmãos, para os irmãos que talvez ficou meio complicado essa questão de parente remidor, no nosso material tem aí, ó, tem algumas citações sobre parente remidor, tá? O resgatador, por quê? Da onde surgiu essa tradição, como? Você pode ter um pouco mais aqui, ó, vai falar sobre, você pode estudar, nós tiramos essa citação. É só baixar o nosso material. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Nós enviamos para os irmãos gratuitamente esse material. E também colocamos os irmãos no grupo, onde diariamente você pode receber as leituras diárias com uma imagem bem bonita para você compartilhar no seu status, compartilhar com a sua classe. Vai ser bênção de Deus, tá bom? Entre em contato conosco aí. Muito bem, irmãos. Nesse terceiro subtópico, vamos falar de noras e sogras, então. Se a relação entre elas não for sadia, as outras relações da família vão ser afetadas também. É a vontade de Deus que noras e sogras, assim como genros e sogros, tenham um relacionamento onde seja exposto o fruto do Espírito, seja revelado ali. E o fruto do Espírito que é, irmãos? Gálatas 5:22.
Amor, alegria, paz, paciência, tudo isso, mansidão, temperança, fé, tudo isso deve estar entre esses relacionamentos de família. Todo aquele que é nascido de Deus vai permitir com que o fruto seja evidenciado. E o fruto é evidenciado não só no trabalho, não só na igreja, mas na família principalmente. Aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez, a enfermidade e nos momentos difíceis na família, sogra e nora podem ser um esteio, a coluna da família. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor e isso também passa pelos relacionamentos. Agora, um versículo importante, não está aí na revista, mas leve para a sua classe, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não dá para ser um professor de escola bíblica se não cuida de família, não dá para ser pastor, não dá para ser um líder, não dá, irmãos, se você deixa a sua família de lado. Cuide primeiro da sua família, principalmente dos da sua família. Cuide bem deles. De uma forma extraordinária, com amor, com carinho, suprindo as suas necessidades. Isso para com sogro, para com sogra, pai, mãe, filhos e filhas. Nós devemos cuidar da nossa família. Esse é o primeiro lugar onde testemunhamos de Deus, onde vivemos o amor de Deus, é a família. E aí nós podemos fazer a dinâmica 3. Na dinâmica 3, os irmãos vão precisar de uma caneta. Eu já fiz essa dinâmica em outras vezes, mas para cada vez que há uma representação diferente, nós podemos fazer. E aí, irmãos, nós podemos imaginar que Ruth seria como Noemi seria como essa caneta. Ela perde o seu marido, né? Então eu tiro a tampinha e o professor vai explicar para os seus alunos. E ela perde seus filhos, perde a esperança, perde ali tudo que tinha de bom dentro dela. E aí, irmãos, ela fica como um tubo, assim, ó, vazio, né? Fica difícil, parece que ela não vê mais saída, parece que ela não consegue escrever mais nada novo, né? Ela não tem mais aquele ânimo. Mas é maravilhoso a gente saber que também, assim como Ruth também, né? Ela perde ali o seu marido, ela deixa a sua terra, ela deixa as suas bênçãos que ela tinha talvez lá com seus parentes, na sua família em Moabe, e ela vai seguir Noemi. Então Ruth vem e segue Noemi. Mas Deus, Ele preparou alguém, Ele preparou um Boaz, Ele preparou um homem abençoado. E esse homem abençoado lhe dá tanto o sustento, né? Ele devolve a esperança, a alegria, e aí ela volta aí, ó, a ter alegria, a ter ânimo e também as bênçãos, né? Então ela volta a ser completa. Mas olha que interessante, não somente isso. Depois que ela volta a ter esperança, depois que ela volta a ter a alegria, depois que volta a ter o sustento, porque Deus já havia preparado. E o professor pode até pedir para que um aluno, por exemplo, né, quando o professor falar da pobreza delas, da dificuldade da viuvez, o professor pega e coloca no chão da classe isso aqui, no tubinho. Fala, olha a situação, elas estão na pior, chegaram no fundo do poço, parece que tudo está dando errado. Mas fala, olha o que Deus preparou. E aí o professor chama um aluno para que pegue esse tubo lá do chão, para que devolva a tinta na caneta e para que feche ali novamente. E se ele tiver bolso, peça para ele colocar no bolso. Olha que coisa tremenda, né? E aí o professor fala, assim como esse aluno veio, o Senhor preparou um resgatador, um parente remidor. Esse parente remidor acolhe elas, devolve-lhes a esperança, devolve-lhes a esperança num futuro, dá de volta um futuro, dá de volta o sustento, as bênçãos, enfim. E ainda casa-se com Ruth, se torna parente próximo, está aqui perto do coração. E não só isso. Quando nós voltamos a ter a bênção de Deus, nós podemos escrever novamente. Na verdade, é o Senhor que nos usa para escrever. E aí, irmãos, você pode pedir para que o aluno escreva Cristo. Por que Cristo? Porque ela, através dessa restauração que Deus fez, ela entrou para a genealogia de Cristo, para a genealogia de Jesus. E aí, foi uma família abençoada, tremendamente abençoada. Antes não escrevia nada, mas agora escreve. Ela tem um filho, ela pode gerar, ela pode continuar a descendência. Então ela pode escrever uma nova história. Deus escreveu por ela. Assim também, irmãos, nas nossas vidas. Nós não tínhamos esperança, mas o Senhor nos resgata,
O Senhor coloca em nós o seu Espírito, o Senhor nos dá bênção, o Senhor nos coloca pertinho do seu coração, podemos sentir a sua presença. Mas o Senhor, através de nós, Ele escreve uma nova história. E essa nova história tem Cristo, do início ao fim. Porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós podemos fazer a conclusão nesse momento. A história de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo estrangeira, Ruth cuidou de sua sogra, demonstrando carinho, respeito, além de administrar dentro de si perdas enormes. É algo difícil. Por mais que ela precisava ver o luto, mas ela queria também ajudar a sua sogra. E o fato de ela ajudar a sua sogra, a Ruth ajudar a sua sogra, ajudou a curar as suas próprias feridas. Juntas, elas puderam se reerguer, puderam ver o agir de Deus. Deus honrou o trabalho dela, pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. A vontade de Deus é óbvio, é que sogras e noras, pais e filhos, avós e netos, todos, genros e sogros, vivam uma união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Quando você cura alguém da sua família, quando você cuida de alguém da sua família, Deus está cuidando de você. Tenha certeza disso. A verdadeira religião sempre inclui o cuidado amoroso e o sacrifício dos nossos próprios interesses a favor dos membros da nossa própria família. Cuide da sua família. Deus é fiel e vai cuidar de você e dos seus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta aula mais uma vez, que o Senhor nos ajudou. Se foi bênção na tua vida, não esquece aí de deixar o like, o joinha, o gostei aqui e compartilhar com mais irmãos. Deixe seu comentário também, nos ajuda muito, tá bom? Deus continue abençoando sua vida, tenha uma excelente aula e até a próxima.